Lembro de 1:45. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E o verso 46. E clamando e alçou com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então aqui está bem claro aqui, dizendo aqui em que momento que o Mashiach, né, entregou o espírito dele para o Eterno. Né? Ele, olha, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e expirou. Né? Aí aconteceu aquele eclipse ali, aquela situação ali que o sol ficou escuro, né? Mas era uma representação que o próprio sol, que era o Mashiach, o sol da justiça, estava morrendo. Então a luz no mundo estava saindo, né? Embora fosse parte clara por causa do horário, né? Mas ficou com trevas porque o Mashiach estava saindo ali naquele momento, né? Então a gente, com essa iluminação, por sermos do dia, por sermos do concerto da parte clara, a gente comemora a morte dele no horário que ele morreu, porque a Escritura deixou bem claro aqui, né? Deixou várias referências para que a gente não se perdesse nessa questão de horário. Na hora nona, está aqui bem claro. Aí, uma outra pergunta que eu fiz aqui era se qualquer pessoa pode fazer a celebração, porque o que acontecia, né? Tem alguns irmãos aqui que vão lembrar, a gente teve muito problema lá em Caxias, porque eu mesmo convidava pessoas, né? Vários outros irmãos convidavam outras pessoas, não, vai ver, é um grande evento lá e tal, né? Aí, quando eu chegava lá, ficava muito lotado, muito cheio. Aí tinha algumas pessoas que ficavam lá naquela euforia, né? Naquela animação, eu quero participar também, quero dar uma beliscada nesse pão aí, sem juízo nenhum de nada, né? Aí, o que acontece, né? Aí acontecia isso daí que eu falei agora há pouco, não é para não constranger, sabe? Para não deixar a pessoa sem graça, acabava por não chamar atenção, não falar, olha só, não pode, que não sei o que, né? Aí chegou até a se decidir, né? Ficou até registrado em alta isso, que ia fazer 2 pães, um para o visitante, para ele ficar curioso para saber como é que é o pão, e um para representar a morte do Mashiach. Eu estou falando isso, mas isso aconteceu de verdade, né? Então, assim, quem se lembra vai se lembrar que eu estou falando é verdade, e quem não se lembra vai saber como é que acontecia por causa de alguma desatenção. Por isso que o apóstolo chama aquela atenção lá para os irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente, naquela coisa, a gente se desapercebe, entendeu? Não é nem por mal. Às vezes eu posso estar aqui e me desaperceber de alguma coisa. Aí, como eu, do Mashiach, eu sou de repente boca, mas aí eu preciso do olho, que é ele. Entendeu? Tiago, você está falando, mas não está olhando. Eu tenho que olhar aqui. É mesmo, realmente isso aí é verdade. Entendeu? Pegaram a mesa lá para botar lá embaixo para fazer aniversário, para depois fazer como a mesa da celebração da morte do Salvador. Então, a pessoa estava um pouco voando. Fala aí, irmão. Falando disso, se tiver fome, comer em casa? Sim. Começa por aí, né? Pois é. E aí acontecia isso aí, eu estava lá e eu vi. Aí a gente lê isso daqui, parece uma coisa longe, né? Uma coisa bem distante da gente, né? Mas que se a gente não tomar cuidado, acontece exatamente aquela situação que o apóstolo chamou a atenção, a gente nem se dá conta que está acontecendo isso. Falta de vigilância. Fala aí, irmão. Nas igrejas aí, mas a gente tem que falar o exemplo que tem Sim. um assunto. O que acontece lá? Nesse momento, no mundo da frente lá, o líder está lá, tinha o fundo, disse, olha, nós vamos celebrar, aí chama de ceia, né? Sim. E só pode participar quem é membro da igreja. Correto. Mas tem gente visitando lá? Você Sim. pode convidar, leva quem você quiser. Certo. Sua família toda para participar. É até bom, tem visitante da igreja, mas na hora deixa bem claro, só vai participar quem faz parte. E o diabo que serve lá no caso, na hora, ele tem o dever para ele saber quem é quem. Sim. Para não se ver o pouco de fora. Porque às vezes a pessoa está lá e acha que é para também, mesmo falando, se eu despercebido, não, eu estou não participar. Não de jeito não, só dá para aqueles que já conhecem a igreja. Achei estranho quando o irmão falou assim que em Caxias acontecia isso, eu está fora, lá fora. Não sei se não lembro, estou falando, porque são coisas que eu lembro até o Zé aí que não me deixa mentir. E realmente é uma falta de vigilância. Mas é bom a gente ficar esperto, por quê? Porque nessas pequenas brechas aí, que a gente vai entrando, daqui a pouco tem um rombo, né? A gente viu lá na Páscoa lá que você não podia ter fermento na casa.
Só que um pouquinho de fermento, o que acontece? Fermento da massa. Então, às vezes é um pouquinho que você deixa entrar e depois acaba acontecendo isso daí. Vou ler aqui para os irmãos aqui, 1 Coríntios 10, 16. Porventura, Tem mais coisa aí, continua lendo aí. porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Mashiach? Tá te perguntando, vem cá, ô irmão, esse cálice aí, não é a comunhão do sangue do Mashiach? Ele faz uma pergunta para você, vem cá, o que é isso que eu estou bebendo aí? Não representa o sangue do Mashiach? Aí você se responde assim, fala aí, O continua pão lendo. que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo do Mashiach? Então, peraí, então vou fazer uma pergunta aqui. A mesma pergunta que o apóstolo está fazendo, mas de outra maneira diferente. Esse corpo de Mashiach que está representado como um pão, quando você come, você não está fazendo comunhão com esse corpo? Né? Então só pode comer desse corpo quem está em comunhão. Se a pessoa, eu não sei o que ela está fazendo, o que ela quer, de repente ela bate um tambor mais cedo e vem para cá e vai fazer comunhão com o corpo de Mashiach, é uma coisa que o apóstolo faz essa pergunta, né? Se esse pão aqui é a comunhão do corpo de Mashiach, como é que alguém de fora vai fazer isso aí? Entendeu? Ele faz essa pergunta para a gente se questionar. Aí ele leu o 17 aí, irmão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Não, mas aí quem são esses nós aí? Que nós, sendo muitos, somos um só. Esse nós é quem? Você sabe de quem ele está falando? Desse círculo aqui? Dos discípulos que Os estavam ali. discípulos, exatamente. Então nós, mesmo sendo muitos, formamos um só corpo, mas nós, os que são parte desse corpo. Se alguém estiver sendo visitante aqui, né, não acredito que hoje aqui não é o caso, mas não tem problema a pessoa ser visitante, mas ela não está em comunhão com o corpo de Mashiach, ela não faz parte desse corpo. Por mais que a gente ame essa pessoa, é meu parente, eu gosto muito legal, ó, muito bom, você tem que amar realmente essas pessoas e tal, mas ela não faz parte do corpo de Mashiach, então ela não pode fazer parte daquela representação aí. Só que o apóstolo ele faz a gente pensar com essas perguntas aí. Lê o 17 aí de novo aí. Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Sim, nós os Porque discípulos. todos participamos do mesmo pão. Sim, exatamente. Aí ele vai dar uma explicação para entender isso aí melhor ainda. Lê o 18. Veja e ao Shurum, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventuras participantes do altar? Então vem cá, aquela comida que quando matava lá o cordeiro, lá, o sacrifício lá, era qualquer pessoa que podia comer daquele cordeiro? Não. É dizendo aqui. Né? É simples de entender, o apóstolo não precisa chamar aquela atenção. Realmente, ó, você vê, por exemplo, lá os participantes lá. Qualquer pessoa podia comer lá do altar? Não, só quem participava do altar, só o sacerdote. Né? Tanto é que teve uma repreensão com relação a isso, né, com os filhos de Eli, né? Porque o Eterno já tinha dado essa ordem, ó, só pode comer do altar, a comida do sacrifício do altar do cordeiro quem faz parte dele. Então, conosco é a mesma coisa. Só pode comer do corpo de Mashiach quem faz parte desse corpo. Quem vem guardando o sétimo dia, né? Também, não necessariamente só o sétimo dia, né? Você Porque faz tão bom quando você vem guardando o sétimo dia. Ah, né? sim, Você não se perde pelo muitas caminho. outras coisas boas também, né? Então, assim, ficou muito claro aqui, né, de que não é qualquer pessoa. Você não precisa ser agressivo, você não precisa, não, você não pode, tira esse copo aí da mão dele. Não tem porquê disso aí. Pois é. Aí eu vou ler aqui uma coisa interessante, não sei se os irmãos já viram, que lá nos Testemunhos de Jeová, é outra doutrina diferente, que lá você não pode comer o pão não, você só olha o pão. Não vinho. Porque para ele só pode comer os 144 mil, que são ungidos, que vão governar com Mashiach e tal, né? Mas eu posso comer ou não posso? Entendeu? Porque a gente está falando dos irmãos participar da celebração, mas participar olhando, participar comendo, né? Vamos ler aqui, já que a gente está em 1 Coríntios aqui, vou ler o 11, 24. E tendo dado graça ao partiu, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Certo. Não, tá certo. Então ele falou o seguinte, ó, tomai e comei, fazer isso em memória de mim. Aí o Testemunho de Jeová, mesmo lendo esse texto aqui, fala, não, mas ele falou isso só para os apóstolos. Entendeu? Então só quem tinha essa
condição que ele falou que os apóstolos iam sentar em 12 cadeiras para julgar, então vão fazer parte dos 144 mil, e por eu não fazer parte disso, então eu não posso comer. Por isso que ele deu ordem para eles de comer, entendeu? Então você vê, então esse versículo aqui, embora ele esteja claro, mas alguém faz exatamente o que o apóstolo Pedro falou, torce para sua própria perdição, não entendendo o que o apóstolo está querendo dizer, porque olha só, eu recebi, estou passando para vocês o que ele me ensinou. Se ele está passando para o povo, ele está dizendo o que era o povo para fazer, o que era o povo deveria fazer. Mas tem uma explicação mais clara que isso aí, para não deixar dúvida, que está lá em João capítulo 6, que aí não tem dúvida. Aqui realmente não tem como a pessoa se enganar. João 6, deixa eu ver aqui. 53. E Yahshua, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Salvador e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Tá bom. Então, aqui o texto você vê, alguém pode ter dúvida com relação à ordem do apóstolo? Ah, não, mas aqui ele está falando isso porque o Salvador falou que é para comer o pão lá e o vinho, mas só os apóstolos, só os dois. Mas aqui só o próprio Salvador, que é mais que o apóstolo, está dando uma ordem direta, ó. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, tem parte comigo. Agora, quem fizer isso tem a vida eterna. Então, não pode estar destinando a vida eterna só para os apóstolos, só para os 144 mil. A vida eterna é para todos. Então, essa ordem também, né, de fazer a celebração, de comer o corpo e beber do sangue, né, que algumas pessoas aqui se escandalizaram com esse discurso aqui, porque estavam entendendo que ele estava falando literalmente, né? Mas é claro que não era literal, né? Porque o próprio Salvador falou, toda palavra que eu vos tenho dito é o quê? Espírito e vida. Então, espiritualmente, né, ou figurativamente, a gente come da carne e bebe do sangue quando a gente faz a celebração. Aí, mas o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer eu comer da carne e beber do sangue? Porque o comer significa aceitação, significa que você está aceitando aquela coisa dentro de você, né? Você vê, por exemplo, que Jeremias lá, ele fala assim, achando eu tuas palavras, logo as comi. E elas foram para mim a alegria e o gozo do meu coração. Né? Então, tu vê lá que o João do Apocalipse, ele acha o rolo com a palavra do Eterno e come, e aí diz que na boca é doce como mel e quando chega na barriga ele amarga, né? Mas como ele comeu realmente o rolo, que é a palavra, não, ele aceitou isso dentro dele. Então, quando a gente faz esse simbolismo aí, significa que a gente está aceitando a palavra do Eterno como forma de corpo. E quando a gente bebe o vinho, quer dizer que a gente está aceitando esse sacrifício. Que eu entendi que, no caso do Salvador, quando morreu lá, ele morreu para me salvar. Quando eu bebo aquele vinho ali, representativamente, na verdade eu estou demonstrando com isso que eu aceitei aquilo. É a mesma coisa que o judeu lá na Páscoa, lá está pegando lá o sangue do cordeiro e está passando no umbral da casa. O Eterno pode livrar a pessoa sem precisar dela fazer aquilo ali. Entendeu? Não precisa passar um sangue lá no cordeiro lá, mas a pessoa tinha que fazer essa demonstração de fé fazendo aquilo ali. É a mesma coisa nós hoje. Hoje a gente faz essa demonstração de que a gente aceita o sacrifício do Mashiach quando a gente come do seu corpo e bebe do seu sangue, que é representado nessas duas coisas, né? Então, se eu não estou fazendo isso, eu, na verdade, não faço parte, não estou nessa comunhão. Então, o caso do testemunho de Jeová fica até complicado, porque eu estou vendo o corpo do Mashiach passando, mas eu não estou fazendo parte dele. Né? Ele está com um simbolismo completamente diferente do simbolismo real. Aí, posso ler 58? Pode ler 58. 58. Este é o pão que desceu do céu. Sim. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha aí, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Yahshua tomou o pão,
E abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então você vê aqui que ele falou o seguinte, ó, tomou o pão. Porque uma coisa que eu vejo aí, também as pessoas porque primeiro que não era para comprar na rua, né? Porque como a gente já viu aqui, né, já respondendo aquilo ali também, não é qualquer pessoa que está na comunhão do Mashiach. Então também com o padeiro lá, eu não sei qual é o que ele faz lá, vai fazer uma massa com fermento para depois aquilo ali representar o corpo de Mashiach, né? É uma coisa que não faz o menor sentido. Você tem que estar na comunhão para poder fazer isso daí. Como é que eu vou botar uma pessoa de fora para ser responsável por isso? É porque as pessoas elas querem comodidade, né? Elas não querem fazer, na verdade, o que é necessário para a pessoa se salvar. E outra coisa, é um pão só, né? Você vê que ele tomou o pão, né? A gente leu lá em 1 Coríntios 10, né, que diz o seguinte, ó, vocês embora sendo muitos, não formam um só corpo e um só pão, então para representar o corpo de Mashiach tem que ser um pão só, é uma massa só, que é um povo só. Não é você pegar 10 pães franceses, aí eu vou lá e picoto tudo, entendeu? Aí agora não, agora tem um pão aqui, não é assim, não é dessa forma. Só que como eu te falei, são pequenas coisas que as pessoas vão fazendo e nem vai se dando conta de, aí está um errinho aqui, está um erro ali, e nem está se dando conta de que ela está cheia de erros, né? E está pensando que está fazendo certo porque está celebrando a morte do Salvador. E com o vinho também é a mesma coisa, né? Pega um vinho aí feito na indústria, né? No mercado, pois é, né? Colocado álcool artificialmente, né? Então você vê que aquilo ali não tem a menor condição de representar o sangue de Mashiach, né? Não tem como. Inclusive, quando foram os discípulos falar com ele, mestre, onde quer que nós preparemos a Páscoa? Então tem que ser preparada pelos discípulos. Aí já tinha outra pessoa que era discípulo também, que ele falou, não, vai lá, entra por ali, você vai ver um homem com um cântaro na mão, aí você diga aqui, ó, o mestre vai celebrar a Páscoa aqui, ele já está tudo preparado lá para vocês, mas preparado por alguém do povo, né? Não é alguém de fora, algum forasteiro, chega, ó, eu trouxe um vinho aqui, muito bom, entendeu? Isso aqui vai ser para a celebração, não pode, né? Biblicamente aqui não tem condição de você ser esse vinho representando o sangue de Yahshua. Meu 27, Cadê? Deixa eu ver. tomando o cálice. Não, agora não, depois a gente vai ver isso daí. Eu vou ler aqui, já que a gente está em Mateus, volta aí para o capítulo 16. Verso 6. E Yahshua disse-lhe: Divesti e cautelais-vos do fermento do fariseu e saduceu. Então, para Yahshua, fermento tem algum significado. Aí, a frente ele vai explicar aí. Deu o 7 aí. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Quando o Mashiach falou o seguinte, ó, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles pensaram, poxa, a gente não comprou pão, então vamos ver qual pão que a gente vai comprar, porque senão algum fariseu pode ter colocado fermento ali. Porque era esse fermento literal, o da Páscoa, né, que eles colocavam lá no pão lá. Só que aqui o show estava falando de outro tipo de fermento. Lê o 8 aí. E Yahshua, percebendo isso, disse: por que arrazoares entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos teres fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Meu conclusão aí no verso 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Então, o fermento que o Yoshua estava falando ali, ó, toma cuidado com o fermento dos saduceus. Depois que o Yoshua falou, deu essa explicação, que eles entenderam que o fermento era a doutrina dele. Então, se o fermento aqui tem essa representação de falsa doutrina, né, para a gente celebrar a morte do Salvador no corpo dele, não pode ter essa coisa falsa no corpo dele. Então, já respondendo uma coisa que eu tinha perguntado aqui no começo, né? Pode ser um pão da padaria, um pão com fermento? Não, não pode. Se vai representar o corpo de Mashiach, não pode ter fermento, porque o fermento aqui, segundo Mashiach, representa uma falsa doutrina, um falso ensinamento. É uma coisa que incha artificialmente, não é um crescimento natural. Então, para representar ele, não pode ter realmente o fermento, porque, segundo o que o Mashiach falou aqui, porque quando acontece uma coisa literal, mas isso quer dizer alguma coisa espiritual também. Ele falou assim, você não lembra quando eu tinha 5 pães e 2 peixinhos, é que aqui não fala, e depois na segunda multiplicação dos 7 pães e tal, porque toda vez que eles alimentavam o povo, eles alimentavam o povo com o próprio Yoshua. Porque ele falou assim, mestre, o povo tem fome. Aí o que o Mashiach falou? Dai vocês mesmos de comer. Mas a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. A única coisa que vocês têm é o Yahushua. Com o Yahushua você pode alimentar aquela multidão. E aí depois de eles alimentarem aquela multidão, ficou 12 cestos cheios. O irmão pode ver lá depois. Que significa cada um dos apóstolos cheio da palavra. Então parece que a pessoa não tem nada. Mas quando ela sai para dar o conhecimento de Yahushua, você vê que aquilo realmente se multiplica. E ela está cheia daquilo ali. Né? Quando eles entenderam isso, então fermento não é fermento normal não, Mashiach não é não. Se isso daqui é uma representação do corpo de Mashiach, pois é, o católico, ele tem uma doutrina aí que é da transubstanciação, não sei se alguém já ouviu falar nisso, que o católico ele acredita mesmo que quando a pessoa vai fazer lá a Eucaristia, lá a celebração para eles no caso, o pão se transforma mesmo em carne mesmo humana. Né, que ele está comendo a carne do Salvador, ele tem esse poder de se transformar. Né? Só que a gente sabe que não é, aquilo ali continua sendo pão, mas representa algo maior. Então, por essa representação, não pode ter o fermento. E sobre essa outra questão também aí que eu levantei, se pode fazer segundo o sábado do mês, se é uma vez a cada mês, é uma vez a cada 15 dias, né? O que acontece? Quando o Salvador celebrou a morte dele, ele celebrou, era uma Páscoa, né? Então, depois que acabou a Páscoa, ele começou a comemorar, fazer a cerimônia do lava-pés, depois ele teve a cerimônia do pão e vinho, né? Explicou o que era, que tinha que fazer isso, que era a morte dele, e daí para frente os discípulos iam ter que continuar fazendo isso daí, né? Como a gente leu lá em 1 Coríntios 11, né? Persistir em fazer isso em memória de mim. Só que alguém lê nessa parte lá, entende o seguinte, que todas as vezes que comeres desse pão, anunciar a minha morte até que venha. Então, se todas as vezes, a pessoa entende que pode ser quantas vezes ela quiser. Como eu falei, a pessoa lê uma coisa que para ela não está muito claro, então ela vai lá e conclui ao bel prazer. Então, posso ler? Lê aí. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Cordeiro até que venha. Pois é. Mas aí... 25. Não. Fica falando 25. Aí o que acontece? Aí você vê que eles entendem que todas as vezes, pode ser todos os meses, pode ser todos os 15 dias, porque para eles assim, o importante é eu lembrar a morte dele. Então toda vez que eu fizer isso, eu estou lembrando a morte. Agora quando, não importa. Só que na verdade aqui, da mesma forma que a gente comemora um aniversário de casamento, um aniversário natalício, que é de nascimento, né? Até a morte também, quando morre alguém, a gente comemora uma vez ao ano. Todas as celebrações que o Eterno fez foram uma vez ao ano. E se a Páscoa, né, ela saiu para nós aqui, o povo do Eterno, e entrou no lugar a celebração da morte do Mashiach, por essa lógica a gente já entenderia que é uma vez por ano. Mas aqui, 1 Coríntios capítulo 5, leia, mas você quer ler aí à vontade? Lê aí 5, 7 de 1 Coríntios. Alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa. Então já fala de fermento agora na nova aliança também, porque não é para ter também. Assim como estáis sem fermento, porque o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Não, peraí. Não é Páscoa, né? Não, mas é Páscoa. Não? Mas é Tá, Páscoa. poder pascual. Calma, segura aí. Olha só, aqui o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por quê? Porque o cordeiro que representava lá o libertamento do povo, que era o cordeiro pascual, que eles comemoravam, todo ano tinha que fazer. Agora o Machia, que é a nossa Páscoa, né, ele morreu por nós. Então, se o Machia é a nossa Páscoa, a Páscoa acontece quando? Né, uma vez por ano? A nossa Páscoa hoje é a cerimônia da morte do Machia. Então, por isso daí também a gente já entende, né, perfeitamente claro aqui, que a celebração tem que ser realmente uma vez ao ano na Páscoa, que foi a data que ele morreu. Foi no dia 14 do mês de Abib, né, que quando a gente leu lá em Êxodo 12, até não estabeleceu, ó, no dia 1º do mês, não, esse vai ser o princípio dos vossos meses, aí no dia 10 desse mês você separa o cordeiro, no dia 14 você vai imolar o cordeiro, aí o Eterno disse como é que vai fazer e tal, a gente leu lá, ó, e esta é a Páscoa do Eterno. Então no dia 14 do primeiro mês era a Páscoa. Aí o apóstolo agora, recebendo do Eterno esse entendimento, ele fala o seguinte, ó, o Machia, que é a nossa Páscoa hoje, né, foi sacrificado por nós. Então a nossa Páscoa hoje, que é a nossa celebração no dia 14 de Abib, é o Machia. É por isso que a gente faz uma vez ao ano, né? E não faz quando me der na telha. Eu não estou a fim de fazer a celebração agora, daqui a 15 dias, do novo. Aí a pessoa coloca uma campanha. Não, a gente vai fazer a celebração agora, a campanha da prosperidade, né? Vamos fazer a celebração no mês que vem, campanha o Eterno restitui. Aí começa a inventar loucuras, entendeu? E na verdade a gente tem que seguir o que está escrito aqui. É como a gente leu no hino, a gente cantou, né? Que a Bíblia mostra aos homens o que é a verdade. Então, se a Escritura mostra para mim como é que eu tenho que fazer, eu não estava na minha livre escolha fazer, mas eu queria fazer no final do ano, eu queria fazer, não, isso aí não depende de mim. Se o Eterno estabeleceu como, quando e quem pode fazer, né? Como fazer, a gente tem que fazer tudo conforme Ele mandou, né? Fala aí, Luiz. Toda data comemorativa é anual. Sim. Não tem para onde fugir disso. Não tem que inventar. Eles querem inventar. Só para a gente entrar já na parte da celebração propriamente dita, aqui quando a gente começou a ler aqui 1 Coríntios 11, Nós paramos no 5:8. não, isso aí já foi, já não vou para trás. Ó, 1 Coríntios 11, Paramos no 25. não, vou ler o 27 aqui, 1 Coríntios 11, 27. É uma coisa que também tem dúvida aqui, até no meio do povo, é bom a gente entender isso aqui direitinho. Ó, porque todas as vezes, não, eu falei o 27, né? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do mestre, indignamente, será culpado do corpo e do sangue da terra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aí a pessoa pergunta assim, pô, mas irmão, o que é comer e beber indignamente? Entendeu? Será que eu cometi alguma falha anteontem, fiz alguma coisa? Eu vou me examinar a mim mesmo, vou ver que estou indigno, e aí não vou comer da celebração, né? Esse é o pensamento normal. Só que na verdade não é isso. Não é isso não. Parece que é isso, mas não é isso não. Por quê? Porque se a pessoa for examinar mesmo com sinceridade, não vai ter ninguém que é digno. Não vai ter ninguém que é digno. Eu não vou ser digno, você não vai ser digno. Quem dignifica a gente para alguma coisa é o próprio Machia. Né? Quem dignifica a gente para alguma coisa é o próprio Machia. Você vê, por exemplo, o apóstolo Shaul, ele falou o seguinte, eu sou o menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja. Então você vê como uma pessoa quando faz o juízo honesto de si, como é que é diferente. Olha só, poxa, eu sou apóstolo, mas se eu for olhar bem, eu não sou digno não, porque eu persegui os irmãos e tal. Você vê como é que é diferente. Mas ele participou? Participou. Entendeu? Aí você vê, por exemplo, o João Batizador. Machia falou que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que ele. Aí ele falou assim, ó, vai vir alguém aí depois de mim que eu não sou nem digno, nem de desamarrar. Eu não devo nem chegar perto dele, porque quem sou eu? Né? Sou indigno. Você vê uma pessoa com o Espírito Santo desde que nasceu, né? Imagina eu. Né? Então, aí é que vai ser digno mesmo.
Né? Você vê, por exemplo, aquele centurião romano. Ó, mestre, não vai na minha casa não, porque eu não sou digno nem que você entre na minha casa. Entendeu? Se eu for olhar para a minha condição, eu não sou digno, não. Fala aí. A resposta, está no 28, é que é bem claro. Diz assim, ó, examine, pois, o homem a si mesmo. E faça o quê? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Examine, coma, deixe pão e beba esse carro. Pois é tão simples, mas ao mesmo tempo complicado. Não, mas assim, pô, é como o mundo falou. Quem que nesse ano inteiro não cometeu um pecado? Então ninguém está aqui. Exatamente, Então, estou dizendo aquele examine, ou seja, faça uma análise, antes de vir para cá, hoje, e pensa o que você fez de errado durante a noite, você passa perdão naquela. Pensa que você possa participar livremente. Porque você tem, entre nós mesmos, não podemos fazer isso. Não tem. Não favorece. Só tem pode fazer isso. Só ele. Entendeu? Então não é, não, mas esse ano... Exatamente, porque se você pensar que esse julgamento está com você, você não vai fazer. Entendeu? Porque quando você é sincero assim, ninguém vai participar. Exatamente, se você for ser sincero, eu falo assim, eu não sou digno, porque a gente vê que ninguém se achava digno. Eu não posso desamarrar com a sandália dele, né? Que é um serviço de um serviçal, eu não posso fazer. Entendeu? Quando a gente vê aqui que ele é uma pessoa, né, até bem ilustrada aqui na escritura, né? Aí se eu for olhar para mim, eu não sou digno não. Só que o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça uma reflexão, quer que a gente entenda a importância do que é isso daqui. Porque tinha pessoa que estava indo para lá, quando a gente leu isso aqui antes, que não fazia a menor ideia, estava indo lá, chegou lá a chapa, não quer saber do irmão, a pessoa estava sem nenhuma consciência da responsabilidade, da importância do que era aquele ato. Então você tem que fazer um exame e entender o que você está fazendo. Por isso que a gente está respondendo essas perguntas aqui, para a gente entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, da forma que a gente está fazendo. Para que aí a gente vê, não, realmente eu estou cumprindo o mandamento do Eterno e é assim mesmo, dessa forma. Você fazendo essa análise, fazendo conforme o irmão falou, olha, realmente eu errei e tal, mas eu peço perdão e que o Eterno me dê a condição de ser participante disso. E dessa forma eu vou lá e como, porque ele não fala, aí decida se como ou não. Né? Examine o homem a si mesmo e aí você faz um juízo se como ou não. Você faz o exame e coma. Eu não sei se o nosso meio, não posso responder para ninguém, acho que não é pouco. Certo. Se existe mais no meio das igrejas por aí, existe muito isso. Muitos não participavam. Sim. Porque durante aquela semana cometeu algum erro, entendeu? Aí havia muita erro, como a gente não tinha um pouco chamado de diaconato, eles procuravam nós na casa, eu fazia parte. Irmão, mas é que amanhã é ceia, tá? Já chamam de ceia. E, poxa, eu fiz assim. Mas eu posso participar? Eles achavam que durante aquela semana, pelo menos naquela semana da celebração que eles chamaram de ceia, não podia participar porque cometeu com ele. O texto não é nada disso, é para se explicar bem tudo. Agora não sei se tem no nosso meio, de repente, pois eu estou falando alguns irmãos apontados. Sim. Será que está pensando assim? Não sei, posso responder por ele, né? Se realmente ele vai. Até gostaria que alguns estivessem presentes, que de repente pode ter sido até por isso que não está aqui, pode ter feito esse julgamento assim, poxa, mas estou me sentindo digno, então por isso, não, mas aí eu não estou também. Entendeu? Você fez o quê? Para contar também ou você quer falar alguma Eu vou coisa? falar a palavra. Então fala aí. Toda agora seja dada aí ao show, porque ele nos ensina, né? Aqui no 31 diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Respondeu. Pois é. Né? Agora eu vou entrar aqui na parte da celebração em si, porque é a parte mais importante, na verdade. Vou ler aqui em Marcos 14, para a gente iniciar aqui, de fato, agora a celebração. É importante a gente primeiro, estar no espírito, entender direitinho, agora a gente pode tranquilamente fazer a celebração, sem sobredito. 14 de Marcos, capítulo 12, ó. Aqui tem um erro aqui. Você vai começar, mas tem um negócio errado aí. Posso ler? Pode ler. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos, aonde querer que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Você encontrou algum erro aí? No primeiro dia da festa. O que tem? Não é primeiro dia. Não tinha um lugar certo, Oi? não tinha um lugar definido.
Não, não é bem isso não. Porque, aqui ó, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, aí a gente viu lá no Êxodo lá, É porque no primeiro dia... 14 não podia ser os ázimos de Então não é É, para os ázimos de Giza. Tá vendo? Aqui, ó. Então, Aí você vai ler lá em 1 Coríntios 11, quando a gente se reúne não é para comer a ceia do Senhor, né? Não é ceia, mas está escrito que é ceia. A mesma coisa isso aqui. Está escrito que no primeiro dia da festa dos pães ázimos, o primeiro dia da festa dos pães ázimos é no dia 15. É no dia 15 até o dia 21. Inclusive, a gente leu isso. O primeiro dia do pães ázimos é uma santa convocação, e o sétimo dia é uma santa convocação também, dos ázimos. A Páscoa, no caso, é um dia antes, no dia 14. Aí você vê que ele se confunde mais ainda, porque aqui ele pergunta, onde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, peraí, o primeiro dia da Páscoa, do ázimos é no dia 15. Mas eles ainda vão preparar a Páscoa, eles estavam antes do 14. Você vê como é que é a confusão aqui? Olha só, no primeiro dia dos ázimos é o 15. Aí o 14 é a Páscoa, né? 15, 14 e 13. Eles têm que estar no 13 ou antes aqui. Vocês ainda vão preparar a Páscoa. O dia da preparação, no caso, seria o dia 13, né? Então, ou eles estão um pouco antes do dia 13, ou estão no próprio dia 13, em cima da hora. Mas não estão nem no 14 nem no 15. Aí diz que eles estão no 15 para comemorar a Páscoa. Você vê que o versículo está uma confusão total, mas está escrito assim. Entendeu? E a pessoa lê, não, então é verdade, porque está escrito exatamente dessa forma. Por isso que é preocupante aquela parte lá que está escrito que é ceia, que a gente sabe que não é ceia. Ó, enviou. Você estava lendo? Leia. Estava no gol. No 13, vamos ler. E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai ali. Sim, veio 16. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse-lhe Yoshua: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após outro: porventura sou eu, mestre? E o outro: porventura sou eu, Rabi? Mas ele respondendo-lhe, disse: é um dos 12 que me mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Eterno vai como dele está escrito, mas ai daquele homem com que o Filho do Eterno é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Continua. E comendo eles, tomou Yoshua o pão, e abençoou, e partiu, e deu-o, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue da primeira aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino do Yahweh. Eu até comentei esse último versículo aí, que tem alguém que entende por causa desse versículo que não é comemorar mais, só vai comemorar no outro. Mas só que como o apóstolo a gente leu lá em 1 Coríntios 11, né, eu estou passando para vocês que é receber do eterno, que ele, no dia e tal, ele relatou o que aconteceu aqui. Um outro relato do que aconteceu aqui. Primeiro ele pegou o pão, deu graças e tal, e comeram, ó, esse é meu corpo e tal, façam isso em minha memória. Depois ele bebeu o vinho, então você vê que também não é simultâneo. Não é comer e beber ao mesmo tempo, não. Um está comendo e está bebendo, não. Primeiro é o pão, depois é o vinho. Né? Todo mundo esperando pelos outros, né? Primeiro a ordem de comer é o pão e depois vem o vinho. Né? Só que isso daqui, na verdade, aqui tem algumas informações que não está completo, está oculto. Lá no Evangelho, lá na Boa Nova de João, ele completa melhor. Por quê? Porque aqui, você lendo assim, diretamente, dá a entender que Judas participou disso aqui. E Judas não participou, não. Judas não participou
da celebração da morte do Salvador. Ele participou da Páscoa. O que acontece? Aí teve a situação do lava-pés, que é anterior a isso daqui, mas aqui não fala, nesse evangelho aqui não fala. Aí depois do lava-pés é que Yoshua fez uma separação, olha só. Na verdade foi antes do lava-pés, né? Eles comemoraram a Páscoa com os discípulos e tal, aí o Eterno, o Mashiach foi lá e fez uma coisa diferente. Porque eles estranharam, né? A gente vai ler lá e vai entender. A gente vai replicar aqui também, porque é uma ordem para que a gente faça isso daqui. Que ele, a partir daquele momento, tinha ganhado um novo significado. Tanto que ele fala aqui no verso 24, ó. E disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Então agora é um novo concerto, é uma nova aliança. Aquilo ali está representando uma coisa nova. Por isso que é o concerto do dia, por isso que a gente está na parte clara. E a gente comemora dessa forma. Aquele sangue lá era de uma aliança antiga, aquele sangue do Cordeiro. Agora o sangue na nova eterna aliança está representado por esse vinho e a gente vai fazer parte dele. Aí eu vou ler aqui lá em João para a gente entender para a gente entender toda essa cronologia dos fatos, lá em João 13. João 13. A gente leu lá como é que está lá, e agora a gente vai lendo aqui também, a gente vai concluir ter o panorama geral do que aconteceu. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Yahushua que era chegada a sua hora de partir desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, aí interessante aqui, ó. Acabada a ceia, acabou a ceia. Eles tinham comemorado a Páscoa, acabou a ceia. Tendo já posto o diabo no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Yahushua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído do Eterno, que ia para ele, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se. Então, levantou a ceia, acabou a ceia. Agora o Mashiach levantou, botou uma toalha, tirou as vestes, é isso aqui, ó. Tirou o manto aqui, a capa, né? E pegou uma toalha e botou aqui. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e que lhe disse, mestre, tu lava os pés a mim? Porque o Mashiach estava fazendo um serviço, né? Poxa, o Mashiach está se humilhando, lavando meu pé, né? Uma coisa inacreditável, logo ele que é o mestre. E Yahushua respondeu, e o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Yahushua, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então disse Simão Pedro, mestre, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Yahushua, aquele que está lavado não necessita lavar, senão os pés. Pois no mais o todo já está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque ele bem sabia que eu havia de trair. Por isso bem disse, nem todos estás limpos. Então Pedro não entendeu aquilo ali, ó. Você, mestre, você está lavando meu pé? Não, você nunca vai me lavar o pé. Eu falei, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Não, então se é para ter parte, eu quero ter parte completa, geral. Aí o Mashiach falou que, olha, você não está entendendo por que eu estou fazendo isso, mas você vai entender depois. Depois o Espírito Santo vai vir, vai fazer você entender por que eu, sendo mestre, estou fazendo essa coisa com você, né? E depois ele realmente entendeu, né? E ele falou o seguinte, você não precisa lavar o corpo todo, porque o corpo já está limpo. Você já está limpo pela palavra. O pé, figurativamente, a gente lava, porque é onde a gente tem contato com o mundo, né? Você pisa aqui nesse mundo. Então essas imundícias aqui que você tem um contato, você é limpo nesse momento, né? Por isso que o Eterno falou lá para Moshe, ó, esse lugar que você está pisando aqui é santo, então você tem que tirar sua sandália, porque está com contaminação aí, não pode entrar nesse lugar. Então, como o único lugar que você ainda tem um contato com esse mundo é o pé, porque o restante todo está limpo, por isso é que tem a necessidade do Mashiach lavar. E eu estou fazendo isso com você hoje sendo mestre, mas você vai fazer com outras pessoas no futuro. Só que ela até então não tinha entendido isso. 11, né? Não, 12. Depois que lavou os pés, tomou as vestes e assentou-se outra vez e disse,
Entendeis o que eu vos tenho feito? Você entendeu isso aí que eu fiz? Né? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre vos lavei com os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então o Machia aqui não dá uma sugestão, não dá um conselho. Olha, se eu fiz isso e sou o mestre, vocês também têm que fazer entre vocês. Por isso que a gente vai fazer, né, o lava-pés aqui entre os irmãos, né, porque é uma ordem de Machia. Se ele sendo o mestre deu esse exemplo, a gente também vai ter que fazer também. Não sei se vão querer fazer agora. É quase um sermão, né? Vamos fazer agora? Vamos fazer agora. Vou pedir aqui o... Venha providência para o pecador. Todos os meus pecados foram como a folha que o vento levou. Foi martirizado os nossos pecados, não na hora tarde, por mim expirou. Não na hora tarde, foi martirizado o meu Salvador. Para o julgamento
Vai pro céu, você tem. Vai soltei. Não vai ver você ainda, né? Tá mais quentinho. Foi quente agora. Oi. Essa primeira parte foi concluída, né? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz, façai vós também. Então, o Machia está falando, ó, eu sendo mestre fiz isso, imagina vocês têm que fazer também. E eu já dei o exemplo, que eu poderia falar e alguém não entender, mas ele fez para mostrar como eles deveriam fazer também. E é o que a gente acabou de fazer aqui hoje. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que ele enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então vocês serão bem-aventurados fazendo isso. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aí ele já está começando a falar do traidor de Judas. Você vê que ele se levantou da ceia, a gente leu isso aqui no verso 4, levantou-se da ceia, tal, tomou a toalha e cingiu-se. Aí fez o lava-pés aqui, até então Judas estava aqui. Aí ele falou que todos vocês vão ser felizes, mas nem todos, porque um vai levantar contra mim o seu calcanhar. E desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Né? Que tem esse mistério aqui do eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quando o irmão está lavando o pé, é como se o próprio Yahushua estivesse fazendo isso também, nessa mesma condição que fez com os discípulos. Tendo dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então todos os seus discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos a quem Yahushua amava, estava reclinado no seio de Yahushua. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Né? Porque João estava deitado no peito de Yahushua, né? Ele falou que um vai me trair, aí ele fez algum sinal, algum gesto lá, perguntar quem é, né? Aí, 26. E Yahushua respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado molhado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse, disse pois Yahushua, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam que alguns que Yahushua lhe tinha dito, compra-nos o que é necessário para a festa, ou que se desse algo aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Então aconteceu uma coisa aqui interessante, que até tinha alguns irmãos lá em Caxias que tinham dúvida com isso. Que Machia, antes de acontecer isso, ele falou, o que mete comigo a mão no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Aí tinha pessoa que pensava que na hora que Machia pegar uma coisa, ajuda a botar a mão no prato junto com ele, né? Mas não é isso não. Aqui quando ele fala isso, ele está citando o Salmo 41. E vamos ler lá no Salmo 41, está dizendo exatamente isso. Ó. Aquele que mete comigo a mão no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Né? Porque Davi estava falando de um cidadão que foi convidado a comer na mesa dele como rei, né? E essa pessoa o traiu.
Então Mashiach, quando fala isso, ele está se colocando na condição de rei, e essas pessoas que eram convidados ilustres aqui do rei, que são os apóstolos, uma dessas pessoas que mete comigo a mão é que come junto com ele, tem esse privilégio. Levantou contra mim o seu calcanhar, ou seja, um dos 12, um de vocês aqui é que vai me trair. Não quer dizer que ele está colocando a mão junto lá no prato com ele, não. Embora está escrito isso daqui, mas isso aqui é uma figura de linguagem. Aí aqui o Mashiach fez uma coisa que ninguém percebeu. Porque quando Pedro fez o sinal lá para Yaonã, que estava no peito de Yoshua, para perguntar quem era que vai te trair, aí ele falou assim, aquele que eu der o bocado molhado, esse é o que há de me trair. Aí, só que ninguém percebeu, porque o Mashiach foi lá, deu o bocado para ele e disse, o que você tem de fazer, faz logo. Aí diz aqui que todo mundo estava pensando, né? Alguns pensavam que, bom, como o Judas que está com a bolsa do dinheiro, deve ser para comprar alguma coisa aqui que faltou da Páscoa, né? Mas aí esse Mashiach deu o sinal, o que ninguém percebeu? Porque você vê que a pessoa se distrai facilmente. Mashiach está falando ali exatamente o que ele vai fazer e na cara deles a pessoa se distraiu. Porque Mashiach fez o seguinte, ó, aquele que eu der o bocado molhado é esse que vai me trair. Aí foi lá e... Judas, o que você tem que fazer, você faz logo. Aí a pessoa prestou atenção no que ele disse, mas não prestou atenção no gesto. Entendeu? Aí, porque quando o Mashiach fala, aquele que eu der o bocado molhado, e não interessa o que o Mashiach vai falar, eu já estou vendo pelo aquele gesto dele, que é ele quem há de trair. Só que eles não se atentaram. E não, deve ser por causa de alguma coisa. Nem prestou atenção no que o Mashiach falou do gesto. Tá entendendo? Então, às vezes, você vê como é, tá ali e Yahushua na frente deles falando para eles e a mente dispersou por causa de alguma outra coisa. Você vê, entre o que Mashiach fala e entre o que Mashiach gesticula, né, eles não conseguiram acompanhar essas duas coisas, porque Mashiach falou, foi bem claro, quem vai distrair, mestre? É aquele que eu der o bocado molhado. Ele foi lá, molhou, olha aqui, ô Judas, o que você tem que fazer, você faz logo. Aí Judas foi lá, pegou e diz aqui que o Satanás entrou e ele foi lá fazer o que tem que fazer. E a pessoa nem prestou atenção que o Mashiach esticou o braço e deu o bocado para ele, porque ficou atentado ao que ele disse, que você tem que fazer, faz logo. Então, é importante a gente ter cuidado com isso daí, com essa distração. Aí, o que aconteceu aqui, nesse momento aqui, é por isso que eu li essa parte aqui. Por quê? Quando a gente leu lá em Marcos, o que aconteceu? Não mostra essa parte. Então dá a entender alguém lendo só lá em Marcos que Judas participou. Mas você viu aqui, tendo acabado a ceia que era a Páscoa aí Yoshua começou a lavar pés. Então houve uma separação. Pera aí, agora vamos levantar da mesa da Páscoa aqui, acabou a Páscoa. Essa agora aqui foi a última que eu comemorei com vocês. Aí o Mashiach vai lá, faz o lava-pés. Aí Judas vai embora. Aí que volta para aquela parte lá de Marcos, que onde ele comemora a morte dele. E Judas já não está presente. Só que quando a gente leu lá em Marcos, a gente não consegue ver isso. A gente tem que ler em João para poder entender. Vamos lá, vou lá em Marcos 14. Versículo. Onde é que... Ó, vou ler do 14, ó. Onde quer que entrar, dizer ao Senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Isso a gente leu também lá em João 13. Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai ali, né, por causa da Páscoa. E saindo seus discípulos foram à cidade, como lhes tinha dito, e preparada a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse-lhe Yahushua, em verdade vos digo que um de vós, acho que comigo come, há de me trair, que é naquela versão lá que mete comigo a mão no prato, né? Aqui está até melhor. E começaram eles a se entristecer, dizendo, sou eu, mestre, sou eu. Mas ele dizendo, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Altíssimo vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Altíssimo é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Aí aqui, que entra esse ponto aqui, que vai acontecer, acabou a Páscoa, vai começar o lava-pés, aí depois volta para cá. Porque agora é que vai começar a morte dele. Entendeu? Então, essa cronologia na escritura, você não encontra só em Marcos e só Lucas. Você tem que ler um, ler o outro e entender todo esse contexto para entender essa situação. Senão você vai botar Judas dentro da ceia, né? Você não vai entender uma coisa ou outra. E comendo eles, tomou Yoshua o pão e abençoou e partilhou dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. Essa é já a celebração. Entendeu? Aqui já está a celebração da sua morte. Mas aqui nessa parte não fala do lava-pés
e nem que Judas já tinha saído para entregar ele. Só vai aparecer depois. Então, por isso que a gente tem que ler os textos para a gente entender essa história. E é justamente nessa parte, onde está só os discípulos, que o Mashiach comemora a morte dele e dá ordem para que isso seja feito em memória dele, né? Que é o que a gente vai fazer agora, né? Nesse exato momento aqui, vamos cumprir a ordem do Mashiach, que é comer do seu pão e beber do seu cálice. Cada um pega a minha música. Lembrando que devemos esperar uns pelos outros, né? E aí depois que cada irmão e irmã tiver com seu pedaço do pão e com a sua respectiva taça de vinho, aí todos juntos primeiro vamos dar graça ao Eterno, como ele fez, e aí todo mundo come o pão e depois bebe o vinho. Para te adorar, os tropeços da vida não impede eu de adorar. Quem será que é maior que o nosso Yahushua? Quem poderá provar a sua vida como prova de amor? As alturas e as profundezas é o meu amor. Passado e o futuro não vai poder responder. O presente é real para quem se pode ver como um cristal que brilha na vida. Representa a morte. Então vamos todo mundo junto agora, primeiramente dar graça ao Eterno pelo pão. Não tem a Ushua, perdido estão. No céu e na terra, este nome é real. Só quem pode entender.
Então, assim, seguindo a ordem do próprio Machia, né, de comer o seu corpo e beber o seu sangue, né, do apóstolo que disse também que todas as vezes que a gente comer disso, a gente anuncia a morte dele até que ele venha. A gente vai continuar celebrando todos os anos até Yahushua voltar conforme ele mandou, né? Aleluia. Segundo o que a Escritura manda, conforme a gente viu aqui nessa parte clara desse dia, né? Então eu acredito que deve ter ficado bem esclarecido aí para os irmãos, né? Todos os porquês que a gente está fazendo, né? E essa celebração todo ano, se o Eterno conceder graça aos que estiverem aqui, no ano que vem estaremos nós de volta aqui para fazer essa mesma celebração. Vou abrir agora uma oportunidade, né, para não ficar só eu falando aqui direto. Se quiser algum irmão falar alguma coisa, comentar, ou pedir algum hino. Vamos louvar o hino novo, né? Novo, muito bom. Que foi enviado para o celular dos irmãos, para todo mundo, está no celular, não está no inário, né? Yahushua pra nós já veio, para todos se entregou, ofereceu o seu corpo como oferta de louvor. Silenciou o céu e terra, e o mar se acalmou, com a presença de Yahushua, o mundo todo se calou. Silenciou o céu e terra, e o mar se acalmou, com a presença de Yahushua, o mundo todo se calou. Hoje nós estamos aqui
Esse ano realmente foi muito bem inspirado, né? Tem tudo a ver com essa reunião, né? Mais algum irmão quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer pedir um hino? 13? Pode ser. 12. Louvor de número 12. Um caderno novo, né? Realmente é outro hino que tem tudo a ver com a ocasião aqui. Guerra. Mais um hino falando sobre essa noite, né? Que foi uma noite de muitas emoções lá para o próprio Salvador, né? Que ele passou lá a última noite com seus discípulos, foi comemorando a Páscoa, né? Sabendo, mas também ao mesmo tempo foi triste por ter aquela situação lá de Judas, né? Mas aquela tristeza se transformou em alegria, porque essa palavra chegou até nós hoje, né? E nós hoje estamos aqui comemorando e louvando, né? Assim como ele, que depois saiu, como diz aqui o hino, né? Foi lá pro horto e lá cantou o hino, né? Algumas pessoas acreditam que foi um salmo, né? E realmente é isso. Você terminou a parte da comemoração e a gente continua na alegria louvando ao Eterno.
eterno, né? Tem mais algum irmão que... 208. 208? Aleluia. Como menino eu fui chamado a fazer parte do seu reino. Quando estava muito perto, me mandaram eu parar. Eu tinha que me investir. Se eu quisesse lá entrar, a veste estava pronta. Eu precisava aceitar. O meu reino é da glória, da mansão celestial. Comigo estão os santos que negaram a si mesmo, aceitaram o madeiro como fonte triunfal. Aceitou Yahushua, o Cordeiro Celestial. Este era o terceiro e último recado. O povo de Eloá sairá de Babilônia, no meio da confusão religiosa. Este é o terceiro recado, e eu venho avisar para sair de Babilônia. Quem quiser se salvar, eu não perdi muito tempo. Corri aos braços de Yahushua, enquanto a porta estava aberta. Eu precisava nela entrar. Agora ficam os pastores, os idólatras e os feiticeiros, os mentirosos e os avarentos, todos que se vendem por dinheiro, os prostitutos e as prostitutas, e também os afeminados, todos que mudaram sua natureza. Nesta porta não vai entrar. Todos que mudaram sua natureza, nesta porta não
Mais algum irmão? Bom, sim. Mais. 182. 182.
porque tem alguns irmãos que fizeram um grande esforço, né? Agradeço a presença de cada um dos irmãos, né? Que no meio da semana, praticamente, né? Dias de trabalho, cada um conseguiu dar o seu jeito, né? Para se esforçar e estar aqui cumprindo o mandamento. Além de ser um dia de semana, um dia chuvoso, realmente a pessoa teria várias desculpas para não estar aqui, mas como hoje é uma santa convocação, né, a gente se esforça, além um pouco da conta dos demais dias, né, que o comum para poder cumprir esse mandamento do Eterno, que é um mandamento para a vida eterna, porque foi ele que falou que se a pessoa fizer isso, tem a vida eterna. Nós, crendo nisso, estamos aqui hoje, né, cumprindo essa ordenança dele, pedindo ao Eterno que possa abençoar cada um que esteve aqui presente nessa manhã, que leve em paz, né? E vou pedir para algum irmão ou irmã que sentiu desejo que leve em oração ao Eterno, né? Para finalizar essa grande convocação no nome sagrado de Yahushua. Aleluia. Soberano eterno Pai, Yahushua, aleluia. Amado Pai querido, nosso Pai eterno, seu Filho de sua salvação, obrigado, Pai, por iluminar nossos caminhos, aleluia, por nos trazer o seu ensinamento, como proceder diante de Ti. Obrigado por mais um sétimo dia que se passou, né? Por mais uma comemoração, aleluia, diante de Ti. Essa comemoração, Pai, que ela possa, não só a próxima, na terra, mas que seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Que esse pão nosso de cada dia que nos dá hoje, a Tua palavra, Pai, que ela possa ser divulgada para as pessoas que não têm o conhecimento como nós não tínhamos no passado e andávamos perdidos e guiados por cego. Mas encontramos a Ti, ó Yahushua, para iluminar nosso caminho, nossa mente, aleluia, nosso entendimento, nosso culto nacional diante de Ti. Muito obrigado, Pai, por essa celebração maravilhosa diante de Ti, Pai. Aleluia, que seja cada um, Pai, que não pôde vir e que aqui estão, Pai, que leve na paz como trouxe na paz, na sua tua eternidade. Te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Yahushua, pela Tua onipotência, onisciência e presença em nossas vidas. Não temos mais como agradecer, Pai. Aleluia, o Teu santo e sagrado poder sobre nós e o Teu santo e sagrado nome. Aleluia, que nós possamos estar sempre louvando, bendizendo o Seu nome a todos. Amém. Que assim seja. Obrigado. Aleluia.